Aqui é o Daniel e eu tô em Orvieto, na Itália, e dá uma olhada no tamanho disso aqui. Esse aqui na frente é o Duomo de Orvieto, a catedral da cidade. E é gigante. O tamanho dela é bem desproporcional à cidade em si. Você mesmo de longe, essa cidade fica em cima de uma montanha assim, então você de longe vê a cidade, mas de longe você vê a catedral bem alta, assim, bem grande mesmo na cidade, você já vê ela de longe. E bom, dá para ter uma ideia do tamanho dela, né? Agora, ela não só é grande, mas tem uma fachada incrível, com mosaicos, trabalhos com mármore mais aqui embaixo. Eu já vou falar sobre eles. Dá uma olhada só. É até incrível de imaginar que essa cidade, principalmente essa catedral tão grande e tal, tenha sobrevivido à Segunda Guerra Mundial, porque boa parte dos países foram bombardeados, das cidades e tudo mais, mas Orvieto praticamente não foi. Ela teve a estação de trem bombardeada, mais uma coisa ou outra, mas nada demais, nada que realmente abalasse a cidade. E por conta disso, dizem que isso foi até intencional, não bombardear essa cidade, mas fato é que sobrou essa catedral, que é do século XIV. E só para falar um pouquinho aqui da fachada, essas partes de mármore aqui, esculpida do mármore e tal, elas contam a história do mundo, né? Segundo a Bíblia. Desde daqui do início, que fala da criação, com Adão e Eva e tudo mais, a serpente seduzindo eles, depois a expulsão. Aqui já conta uma parte da história de Cristo, segundo o Antigo Testamento. Quem tem mais detalhes sobre isso vai saber olhar cada um desses quadradinhos aí. O segundo já fala do Novo Testamento também, comentando da história de Cristo. E o último lá fala sobre o julgamento final. Então você já vê que lá em cima está Cristo julgando, fazendo o julgamento das pessoas e tudo mais. E aqui embaixo já é o inferno. Então já dá para ter mais ou menos uma ideia sobre essa fachada. E bom, fica claro também, vou mostrar aqui melhor, tomar uma distância, porque é difícil de ver de perto. Já dá para ver também que essa é uma igreja dedicada a Maria, né? Que ela tá logo ali no centro, depois mais acima, lá, e por último lá no topo, ela sendo coroada. É uma fachada que vale a pena você parar para observar um pouco, e principalmente que quando você olha para ela, dá para ter uma ideia do trabalho que foi fazer isso tudo, né? E uma coisa interessante é que ali, eu vou mostrar daqui, ó, tem um relógio. Repara que aquele relógio ali, lá em cima, ó, tem um relógio. Foi construído na mesma época da construção da catedral aqui. E um dos objetivos desse relógio era manter o projeto no timing certo. Ele servia para os trabalhadores também monitorar os horários, né, de trabalho e tudo. Então, e ele foi construído nessa época já um relógio automático, então imagina, século XIV, então foi algo que realmente chamou a atenção aqui. Essa aqui é a rua, uma das ruas principais aqui de Orvieto, é a Via del Duomo, e agora nesse momento ela está tranquila, tá? Porque ela durante mais o dia ela é sempre movimentada. Agora está bem cedo, são por volta de umas 9 da manhã, então ela ainda está calma, mas conforme o dia vai indo,
moradores e turistas dividem esse espaço aqui. E ela fica bem agitada e vale a pena passear por aqui, principalmente no fim da tarde, que fica bem movimentado, para você sentir um pouco da energia dessa cidade aqui, que é bem legal. O passeio por essa rua tem várias lojas, restaurantes, uma série de coisas. Uma ruazinha especial que vale a pena olhar é essa aqui, ó, logo aqui no início. Ela, se você já repara que ela já é diferente, né? Ela é a rua da loja do Mágico de Oz. É uma lojinha bem ali do lado. Infelizmente, eu não posso lá mostrar, não é permitido gravar ali, mas é uma lojinha de brinquedos que é realmente mágica. E eu recomendo que você vá até ali, entre na loja e veja com seus próprios olhos, que realmente dá para você ir para o mundo de Oz visitando ali. Já pela ruazinha você já sente o clima, vale a pena ir até ali, tá? Não deixa de ir. Seguindo aqui, eu só vou comentar um pouquinho de uma particularidade aqui dessa região, que é o terreno. O terreno aqui é mole, vamos dizer assim. As pedras aqui são muito leves, muito fáceis de quebrar do terreno. Isso, essa cidade já era etrusca, que veio antes dos romanos ainda e tal. Então, os etruscos já tinham descoberto isso. Então, eles usavam, debaixo das casas aqui, eles cavavam túneis e espaços e tudo mais para servir como uma extensão da casa realmente. E era usado para outras coisas, para produção de comida, para fazer óleo, por exemplo, azeite, usavam para produção, né? E isso com o tempo continuou sendo usado e tal, passou pela época medieval, muita gente fazendo isso, porque era fácil de cavar, então a própria família podia cavar um buraco para debaixo da sua própria casa e usar aquele espaço para outras coisas. E bom, hoje tem, se você olhar, tem até museus específicos sobre isso, sobre o subterrâneo de Oviedo. Tem muitos buracos aqui, muitos. Lógico que com o tempo foram criando regras para fazer esses buracos, para que não prejudicasse a cidade e tudo mais, mas foi sendo criado, por exemplo, cada família, né, só podia fazer um buraco do tamanho proporcional à sua casa em cima. Então, se a casa fosse grande, ele podia fazer uma caverna maior e, consequentemente, ele poderia produzir mais coisas. Se a casa fosse menor, tinha que ser um buraco menor. E também tinha que ter uma distância específica essa caverna tinha que ter uma distância específica da casa, tudo para manter uma estabilidade no terreno. Muito bem. E cada local da casa também tinha sua particularidade. Então, por exemplo, se a casa fosse mais para o meio aqui da cidade, ela fazia um buraco e esse buraco acabava mantendo mais, por exemplo, a temperatura mais estável, umidade mais estável, o que ficaria mais fácil, por exemplo, para estocar carne, ficaria mais fácil para estocar vinho, por exemplo, e seria mais fácil para essa família fazer esse tipo de produção. Enquanto, por exemplo, quem estava no entorno da cidade, mais na beira do penhasco aqui, já pegava um pouco mais de sol e acabava esquentando mais esse subterrâneo e já não dava mais para produzir, por exemplo, vinho ou carne e tal. Eles tinham que pensar em outra coisa. E uma coisa que eles fizeram foi criar animais. E o mais fácil de criar para eles ali no momento foi pombo. Sim, pombo, a ave. Eles criavam pombo. E por eles estarem na beirada do penhasco, eles faziam um buraco como se fosse uma janela para fora dessa caverna, e lá dentro fazia tipo um ninho de pombo. Então o que acontecia? Os pombos conseguiam sair por esse buraco, por essa janela, se alimentavam do lado de fora e voltavam para o ninho. Então era muito fácil de criar pombo e você conseguia botar muito mais pombo do que, por exemplo, porco. Se você fosse criar porco ocupava muito mais espaço, mais difícil de criar e tudo mais. E o pombo era mais fácil. E eles se alimentavam de pombo. Na verdade, eles se alimentam de pombo até hoje. Pombo continua sendo uma iguaria por aqui e você encontra em alguns restaurantes, caso você queira provar, tá? Então,
tem essa particularidade, a questão do pombo, dos buracos aqui que serviam para esse tipo de produção. E até hoje você consegue fazer uma visita para o subterrâneo aqui de Orvieto para entender essa história um pouco melhor. Esse é um pouquinho de Orvieto, só para você ter uma ideia de como essa cidade surgiu. Imagina que quando você conseguisse produzir, cada família conseguisse produzir as suas próprias coisas e trocar, né, entre famílias, quando acontecia um cerco na cidade de pessoas querendo invadir e tudo mais, eles conseguiam se manter aqui por muito tempo, sem perder a cidade. Então isso facilitou e fez que essa cidade se mantesse aí por muito tempo. É só um dos exemplos. Não deixe de vir a Orvieto, uma cidade muito legal, entender um pouquinho mais sobre toda essa história desse terreno aqui, dessa parte da Itália. Não deixe de baixar o e-book completo lá em goeuropa.com.br/Eurotrip. É um e-book de graça para te ajudar a viajar mais e melhor. Te vejo no próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau.